Você realmente acha que tudo o que falam sobre o atual governo do presidente Donald Trump é verdade? Talvez, e só talvez, você esteja vendo só metade da história. Aquela parte que querem que você saiba, contada por aqueles que querem implantar na sua cabeça uma visão, digamos, distorcida da realidade. Bom, talvez você não tenha ouvido falar, por exemplo, em um dos maiores cortes de impostos dos últimos 100 anos nos Estados Unidos, numa inflação caindo, num desemprego caindo e pessoas entrando ilegalmente pela fronteira nos menores números da história do país, um aumento absurdo na segurança dos Estados Unidos. Ou por acaso você viu a mídia falando sobre tudo isso? Nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esses assuntos que são de interesse das pessoas que moram, estudam ou passeiam aqui nos Estados Unidos. Bom, a gente vai dar uma olhada em alguns números verdadeiros sobre principalmente o segundo trimestre de 2025, que foi o primeiro trimestre que a gente viu pegando o período fechado onde o presidente estava no poder. Afinal, ele assumiu no dia 25 de janeiro desse ano, então o primeiro trimestre ainda tem um reflexo do presidente anterior. Eu vou trazer para vocês alguns fatos que provavelmente ninguém mais está falando. Bom, primeiro você precisa saber que, independente do que a mídia brasileira te contou, o governo Biden ele terminou com inflação alta, crise migratória totalmente sem controle, aumento da violência urbana e uma população cada vez mais descrente tanto na lei quanto no governo. Já quando você olha agora para o primeiro trimestre do atual presidente, você consegue ver nos primeiros meses muita instabilidade por causa do tanto de mudança que foi implementada. Mudanças essas que estavam alinhadas com o que foi prometido em campanha e também com o que pediu seus eleitores, né? Então, o governo ele veio com um número de ordens executivas muito grandes para poder desfazer algumas coisas que o antigo presidente tinha feito e para implementar outras coisas que eles entendiam que era importante para a cultura, para a economia, etc. Então, os primeiros 2 meses eles foram um pouco mais confusos. Então, para a mídia foi assim, prato cheio para eles poderem contar as histórias do jeitinho que eles queriam, pegando aqueles fatos específicos que favoreciam a narrativa deles e levando aquilo ali adiante. Mas quando a gente começa a olhar para o que tem acontecido, principalmente passados os primeiros 2 meses, onde deu uma reduzida ali nas mudanças que o governo está implementando, a gente está conseguindo ver o reflexo das ações que estão sendo tomadas, aí a gente começa a ver um otimismo muito maior. Então, por exemplo, agora em junho a gente viu o desemprego caindo, batendo 4,1%. E o legal é que o número de empregos gerados no mês de junho de 2025, ele foi muito superior à estimativa dos especialistas do mercado de trabalho. Então a estimativa era de serem gerados 110 mil empregos e foram gerados 147 mil. Eu não sei se você consegue entender o quão representativo isso é. Onde até a mídia de esquerda estava elogiando os números e dizendo surpresa com aquele resultado expressivo. É legal que se você olhar, por exemplo, para o setor de tecnologia, que é um dos setores daquele terminho que vocês devem ouvir falar, que é o STEM, né? Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que são 4 áreas de interesse do governo americano. Tecnologia, ela bateu 2,8% de desemprego. Se você for comparar com abril desse mesmo ano, caiu de 3,5% para 2,8%. Então esse último foi um trimestre bem otimista na perspectiva de geração de emprego, o que é importante para muitas das pessoas que estão assistindo, sejam elas que já moram nos Estados Unidos e que se beneficiam de ver um país com economia pujante, gerando emprego, etc., mas também aquelas pessoas que estão vindo para os Estados Unidos, sejam residentes permanentes ou pessoas com vistos temporários que dão direito a trabalho. Um deles, por exemplo, é o visto de estudante, então as pessoas acabam se beneficiando de uma economia que está com possibilidade de trabalho, isso é legal pra caramba. E essa é uma ótima notícia para as pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos e que se beneficiam de viver num país que tem uma economia pujante, que tem oportunidade surgindo a todo momento. E aqui eu falo tanto de pessoas que são residentes permanentes ou pessoas que estão com vistos temporários. A gente tem visto um número crescente de estudantes internacionais, por exemplo, que podem trabalhar, que têm usado desse benefício, e principalmente pessoas que atuam nessa área de STEM, tecnologia, dizendo que estão tendo bastante facilidade de encontrar emprego, mas vale também para as pessoas que estão pensando em vir para os Estados Unidos, seja com vistos imigratórios ou com vistos temporários, mas que permita trabalho. Bem melhor você saber que você está vindo para um país onde está precisando de mão de obra, certo? Um outro assunto importante de você pensar é o PIB. O PIB ele vai mostrar, de forma simplificada e bem superficial, o acúmulo do que foi produzido pelo país durante aquele período de tempo. Então é a forma mais popular para você poder medir o crescimento de um país. No primeiro trimestre do ano, o PIB ele tinha tido uma leve redução, muito motivada por essa guerra de tarifa, aquela coisa toda, que deu uma movimentada muito forte em importações e exportações, e isso inevitavelmente mexe com a economia. Então, sim, os Estados Unidos teve uma leve retração nesse período, mas a gente tem que reconhecer que o Donald Trump é um dos maiores negociadores do planeta, dessa geração e das últimas décadas. O cara ele é referência mundial nisso, sempre foi, sempre vai ser.
E a gente tem visto vários acordos com países muito importantes, como a Inglaterra, sendo feitos, onde as taxas estão baixando significativamente ou até sendo zeradas, o que vai ser bom para esses países e vai ser bom para os Estados Unidos também. Então, com o tempo, a gente começa a ver a consequência desse jogo de xadrez complexo 3D, que é a economia. Não tem nada definitivo ainda, nada é 100% bom ou 100% ruim, mas a gente começa a ver alguns reflexos positivos. E a economia está dando um sinal muito positivo. A estimativa é que agora, para esse segundo trimestre desse ano, que vai acabar nos próximos dias, é de um aumento de 2,6% do PIB americano. Absurdo, né? Então, mais um sinal positivo para pessoas que têm interesse em viver uma experiência nos Estados Unidos de médio e longo prazo. O país não só é o maior país do mundo, como ele continua dando sinais de que tem força e capacidade de continuar crescendo. Um outro ponto importante para muita gente é o número na redução de funcionários públicos. Foram mais de 58 mil desligamentos. Lembrando que aqui nos Estados Unidos não tem estabilidade da forma como é no Brasil, onde a pessoa passa no serviço público e praticamente nada tira ela daquela posição. Então a estimativa de redução de 275 mil posições até o final do ano, 58 mil já foram reduzidas. O que isso significa? Uma redução da máquina pública e um corte de gastos. Vão ter outros setores onde eles têm estimativa de aumentar o número de funcionários públicos. E aí vai muito do interesse que o governo tem em fomentar determinadas áreas, como segurança nacional, por exemplo. Agora, é inegável que eles estão fazendo uma limpa e tirando pessoas que claramente não estão produzindo, sendo úteis, ou até que estão em setores que trazem mais burocracia e menos valor de fato, que é uma das coisas que o governo americano está tentando combater. Uma outra perspectiva legal de vocês pensarem, ainda nessa pegada econômica, e eu vou tocar em outros assuntos já, é sobre como que a Bolsa de Valores está se comportando. Importante, porque ela lida muito com especulação. E se teve uma coisa que aconteceu nesse governo até agora, foi especulação em relação à economia. Mas olha só que curioso, viu? Hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, 7 de julho de 2025, a Bolsa de Valores americana, S&P 500, ela está na sua máxima histórica, um crescimento de 6% do início do ano até aqui. Isso tendo passado por toda essa turbulência, onde teve um período de queda, subiu de novo. Então, não fosse essa instabilidade gerada pela mudança de governo, sabe-se lá o que podia ter acontecido. Mas é uma perspectiva bem positiva para um país como os Estados Unidos. É o maior valor da Bolsa Americana na sua história. E você vai me ouvir usar essa expressão mais algumas vezes ainda. Um último ponto sobre economia, naquela One Big Beautiful Act que o Donald Trump passou nos últimos dias, agora em julho ainda, e que foi um bafafá porque ela envolve um monte de assunto diferente e passa um monte de coisa no meio. Um dos focos que tinha nesse documento era corte de impostos. Então, em 2017, o governo Donald Trump, liderado por ele trouxe o segundo maior corte de impostos dos últimos 100 anos nos Estados Unidos. Olha que loucura, dos últimos 100 anos. E o que aconteceu agora nessa votação que acabou de ser aprovada, eles fizeram se tornar permanente vários dos cortes de impostos que tinham sido trazidos em 2017. Excelente notícia para quem mora e trabalha legalmente aqui, porque o imposto ele baixou bastante. O imposto individual, mas principalmente o corporativo. Porque aqui nos Estados Unidos eles entendem que é o empresário que fomenta a economia, não é o governo. No Brasil é diferente, o empresário ele é visto como inimigo, né? Ele é o cara que suga o dinheiro dos seus funcionários, ele é o explorador. Aquela visãozinha que vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Mas nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos o empresário ele é o fomentador da economia. Não fosse o empresário, não existiria Estados Unidos. Tirando distorções de lado, a alíquota de imposto corporativo caiu de 35% para 21%. O que isso significa? Significa que as empresas têm mais dinheiro em caixa no final do mês, consequentemente elas investem mais dinheiro, contratam mais pessoas e a economia cresce. Aquela continha de matemática básica. Além disso, o corte de impostos, ele pegou vários outros assuntos, não vale a pena detalhar. Muita gente ficou feliz, inclusive, porque agora gorjeta não tem mais imposto. Agora, outro ponto que é muito, mas muito importante, que eu tenho certeza de que você ouviu falar como se fosse a coisa mais horrível do mundo, é que finalmente se viu a lei de imigração valendo. Assim, é impressionante que um país como os Estados Unidos tenha vivido o que viveu nos últimos anos. E o tanto de pessoas que entrou ilegalmente e que teve vários incentivos para isso, que entrava, aplicava para asilo, recebia autorização de trabalho, num processo que ia durar 6, 7 anos, e que em um percentual gigantesco o processo era fraudulento e a pessoa entrava legalmente, solicitava isso só para poder trabalhar, receber o Social Security e ficar esperando. Vários deles nem na corte compareciam. Era uma farra e o governo anterior ele ajudou as pessoas a adotarem essas práticas. Bom, o Trump ele
ele cortou isso daqui, então se você quiser agora pedir processo de asilo, você vai esperar no país de origem. Muito para poder cortar o incentivo às práticas negativas. Você vê pessoas que estavam legalmente no país, construindo uma jornada imigratória, respeitando a lei, às vezes levando 2, 3, 4 anos para conseguir regularizar sua situação e chegar na residência permanente. E aí você tinha uma pessoa que cruzava a fronteira ilegalmente, se entregava e usufruía de vários dos benefícios que aquele imigrante que gastou dezenas de milhares de dólares conseguiu ter acesso. Então, assim, é impressionante que isso tenha existido na história americana. É uma mancha na história de um país que ele é reconhecido por ser um país que cumpre as leis, onde as pessoas e a sociedade, elas seguem as leis, e um tanto de gente que não faz parte dessa cultura invadiu o país, quebrando a lei como seu primeiro ato em território americano. Então, como foi prometido em campanha, como foi solicitado pelos seus eleitores, esse governo colocou um ponto final nisso daqui, e os números eles são impressionantes e muito, mas muito positivos, e você já vai entender por quê, tá? Mas agora em junho foram só 6.070 encontros com ilegais na fronteira americana com o México. Vocês não têm noção. Quando você ouve 6.070 pode parecer um número grande, mas é o menor número da história do país. Lembra que eu falei que vocês iam ouvir falar isso mais vezes? O menor da história, o maior da história? Pois é. Mais uma vez, positivamente, a gente está vendo o menor número da história do país. De acordo com Tom Homan, que é o responsável pela fronteira, 0 desses 6.070 continuam em território americano. Todos eles foram devolvidos para o país de onde eles vieram. Isso traz um nível de segurança absurdo, principalmente para as pessoas que moram nos estados que fazem fronteira com o México. E olha só que interessante, tá? O que o governo Donald Trump teve de encontros com pessoas ilegais na fronteira em um mês inteiro foi menor do que a metade do que se tinha no governo de Joe Biden em um único dia. E nessas horas as pessoas começam a se perguntar, caramba, mas será que o americano, ele simplesmente não quer pessoas de outros países entrando aqui? Eu afirmo a vocês, mas assim, eu afirmo com todas as letras, como alguém que vive enfurnado na sociedade americana, que só lida com o americano em diferentes ambientes, em diferentes ciclos sociais, como eu, que isso definitivamente não é verdade. Mas assim, o americano ele é super curioso com o imigrante, eles são amigos demais, eles adoram, conversam, trocam ideia, perguntam, gostam de saber, mas eles querem que a lei seja cumprida. Então assim, eu sempre fui muito bem tratado nesse país. Eu posso afirmar porque eu sou dono de uma empresa de vistos americanos e o índice de aprovação que a gente tem tido em alguns vistos, ele subiu drasticamente. Então, por exemplo, pessoas que vêm para estudar inglês com visto de estudante ou pessoas que vêm para turistar nos Estados Unidos estão tendo o mesmo índice de aprovação do ano passado. Mas pessoas que vêm com visto de estudante para fazer cursos universitários, como graduação e pós-graduação, a gente está vendo o índice de aprovação explodindo. A gente chegou a bater 90% de índice de aprovação, que era um número completamente impensável. Então olha que curioso. Mudou o governo e o índice de aprovação de alguns vistos temporários, ele subiu drasticamente. Por que isso acontece? Porque o governo está sinalizando claramente que para ele está tudo bem ter pessoas de fora do país entrando aqui, ainda mais quando são pessoas que vêm para se qualificar e que estão tirando o visto alinhado com a intenção delas e que estão fazendo a coisa certinha. Dos vistos com os quais a minha empresa trabalha, nenhum deles, eu repito, nenhum deles teve uma queda no índice de aprovação. Ou seja, sim, o governo americano está aceitando as pessoas do mesmo jeito ou até melhor do que no passado. Acho que isso é muito positivo para vocês que querem fazer as coisas certas, que não estão buscando atalho, não tem nada de jeitinho brasileiro e que estão tentando trilhar uma jornada digna, respeitando as leis e fazendo só o que é permitido ser feito no país. Eu tenho mais 2 pontos muito importantes para vocês. Um deles é o aumento da segurança. Em comparação a 2024, os Estados Unidos ele teve uma redução do número de homicídios em 20%. Você tem noção do que é isso? 20%. A estimativa é que se em 2025 continuar caindo nesse nível, a gente vá para o menor índice de homicídio da história registrada dos Estados Unidos. Lembra que eu falei que eu ia falar isso mais ainda e não acabei, tá? Podemos chegar em 2025 ao menor índice de homicídio da história do país. Isso é uma conquista absurda, absurda. Muitas pessoas se questionam se isso não tem a ver, inclusive, com a freada na imigração ilegal, com a repressão às pessoas que estão ilegalmente no país ou que cometeram crimes, o que faz com que elas fiquem com muito mais receio de fazer algumas coisas que, se não tivessem sendo ameaçadas, elas talvez fizessem. Então isso tem trazido segurança para a população americana. E assim, cara, como alguém que mora nos Estados Unidos e que tem filho nos Estados Unidos, essa informação não podia ser melhor de se ouvir.
uma redução tão significativa assim no índice de homicídios. Isso é maravilhoso. Então, para você que está pensando em vir para cá, fique em paz que esse país, talvez em breve e talvez ainda esse ano eu possa dizer, nunca foi tão seguro. Um outro ponto é que o Donald Trump ele entrou muito forte nessa guerra cultural. E uma das primeiras coisas que ele fez no dia 5 de fevereiro de 2025 foi implementar uma ordem executiva chamada, já traduzindo para o português, mantendo os homens afastados dos esportes femininos. Isso daqui é uma conquista absurda para as mulheres, que começaram a ver nos Estados Unidos homens entrando nos seus esportes, disputando como se fossem mulheres e vencendo tudo quanto era coisa, ganhando tudo quanto é medalha. Um dos casos, ou o caso mais famoso, foi daquele nadador que quando era homem tinha desempenho medíocre e aí falou que se identificava como mulher e bateu o recorde nacional de natação. Ele estudava na Universidade de Pensilvânia e lá foi um caos isso daqui. Bom, o Donald Trump ele conseguiu botar ordem de novo, o país voltou à normalidade, esse tipo de coisa deixou de ser presente. Inclusive a própria Universidade de Pensilvânia, ela cedeu à pressão do governo, ela voltou atrás nessas políticas, implementou um monte de mudança para que homens estejam competindo no esporte masculino e mulheres no esporte feminino. Inclusive a universidade ela escreveu uma carta de desculpas para cada uma das mulheres que foram impactadas. Eles alteraram o quadro de recordes deles, tirando homens que competiram em esportes femininos. Então, assim, isso é uma vitória para os Estados Unidos, mas principalmente é uma vitória para as mulheres, onde simplesmente elas vão voltar a poder competir com pessoas que geneticamente têm condições semelhantes a elas, onde elas vão poder se testar e ver quem são melhores em esportes físicos, como sempre foi na história da humanidade até 2022, talvez. Então assim, pessoal, é óbvio que esses números eles sobem e descem, tudo isso daqui altera pra caramba, amanhã os números podem ter mudado. Eu vou voltar talvez para fazer um outro vídeo daqui a 3 meses para poder dar um novo panorama atualizado para vocês. Se vocês gostarem, me falem se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque eu nunca trouxe no meu canal e eu queria saber. Se curtiu esse vídeo, inclusive se inscreve, porque esse vídeo dá um trabalhão, é muita pesquisa e eu espero que ele tenha agregado a você, trazendo uma nova perspectiva. Mas assim, ninguém tem expectativa de que todos os indicadores sejam sempre maravilhosos e tudo melhore a todo momento. A vida não é assim, nunca foi, nunca vai ser, mas a gente vê que se tem uma coisa que a gente pode falar sobre o atual presidente, é de que ele está mostrando, mais uma vez, que ele sabe para onde levar os Estados Unidos. Ele tem tomado atitudes impopulares, o que numa posição de presidente é necessário que você tenha coragem de fazer, polêmicas, mas ele está seguindo o que ele disse que faria, que os valores dele dizem que é o certo. E que, convenhamos, está alinhado com o que foi os Estados Unidos e o mundo até 10 anos atrás. Não tem nenhum mistério, hoje a gente tem que falar como se fosse a coisa mais absurda do mundo, mas enfim. Ele prometeu que ele ia fazer a América grande novamente. Bom, ele começou com o pé direito, você concorda? Eu queria até saber a sua opinião, eu tenho certeza que tem muita gente envolvida nesse assunto, que conhece, que pesquisa. Eu queria saber o que vocês acham, se vocês acham que esse é um caminho de verdade, se vocês têm ouvido esse tipo de notícia que eu trouxe aqui na mídia, porque eu percebo que nós somos muito facilmente direcionados pelo algoritmo, pela mídia tradicional, e aquilo ali vai moldando a nossa percepção. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído um pouquinho para expandir a mente de vocês para coisas que talvez vocês não vejam chegando no feed do Instagram ou do Facebook, sabe? Então, vou me permitir ser um pouco otimista. Os Estados Unidos, ele segue sendo o país das oportunidades. Talvez não o mesmo país que ele foi na década de 80, 90, 2000, mas vou te falar uma coisa, que país do mundo que é o que já foi? Eu vejo que se os Estados Unidos ele não é mais aquele país que todos nós admirávamos, o resto do mundo foi por água abaixo. Então, comparativamente, quando eu olho o mundo afora, e aí eu tô falando de países relevantes, grandes, não tem nada, nem nenhum país que chegue perto das oportunidades que esse país aqui oferece. Então, ótima notícia para você que quer vir para os Estados Unidos, façam as coisas certas. Vistos de imigrantes, de não imigrantes, continuam sendo aprovados. Eu não sou advogado de imigração, minha empresa não trabalha com vistos imigratórios. Se você quiser fala com o advogado, entende as opções e manda bala. Mas se você quiser viver uma experiência rápida e bem completa nos Estados Unidos, podendo estudar, trabalhar, cursos universitários de graduação e pós-graduação com visto de estudante podem te entregar isso e aqui a minha empresa consegue te ajudar. Nós somos referência em planejamento acadêmico e em aprovação de vistos no Brasil. Até o próprio ChatGPT já está posicionando a Moove como a empresa mais especialista em aprovação de visto de estudante do país inteiro. Isso porque a gente usa muito dado dos nossos clientes anteriores para poder ajudar os clientes futuros. E isso faz toda a diferença em identificar pontos e perspectivas que têm dado certo e replicar aquilo sempre com base na verdade
dos nossos novos clientes. Então aqui na descrição tem um link, clica, preenche lá, fala com o meu time, explica se você já decidiu que visto você quer aplicar ou se você está em dúvida e precisa de ajuda, mas saiba que a gente consegue te ajudar com a melhor mentoria de vistos americanos do Brasil. Um compromisso que eu faço com vocês é que 100% das pessoas que contratarem a Move vão levar as suas melhores versões na entrevista, vão fazer o melhor planejamento acadêmico, isso é uma certeza absoluta, porque é nisso que nós somos reconhecidamente a melhor empresa do Brasil. Então é isso, obrigado a você que me acompanhou até aqui, eu sou o Cris. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo muito interessante que eu recomendo fortemente que você assista, que é um vídeo que eu fiz falando sobre como é morar nos Estados Unidos em 2025. Esse vídeo aqui ele tá incrível e ele faz parte de um curso gratuito que eu tô dando. Eu não vendo nada no curso, todo mundo pode ver no YouTube. A gente já tá indo para mais de 10 vídeos postados e tem acho que uns 20 por vir, trazendo desde a decisão de ir para o país até a ambientação. Vocês vão adorar esse conteúdo, então clique e assiste, que tá bom demais, tá bom? É isso, um abraço e até mais.